Pessoal, vamos agora para a nossa aula de número 2, né? O segundo dia, que é a chave que fala sobre visão progressiva. E nessa chave de visão progressiva, nós vamos falar aqui os códigos para que você tenha essa chave de número 10. E seguindo a nossa sequência, informo que a live, a aula ela é gravada, tá? E provavelmente essa aqui também vai ficar disponível no YouTube por um período. Então, se você teve dificuldade para assistir, ainda vai ter a chance de assistir lá, né? E também informar que o nosso quadro ele é dividido em duas partes. Uma parte a gente apresenta a chave, a outra parte a gente faz perguntas e respostas, e dentro das perguntas e respostas, quando a pessoa estiver fazendo a pergunta e a resposta, ela também pode colocar o transbordo dela, certo? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto e falar sobre a visão progressiva. Bom, o que é visão progressiva? Visão progressiva, como o próprio nome diz, é o fato de você ter duas partes, tá? Visão progressiva. Visão, você visualizar, você ter clareza. Se você não tem, gente, clareza de onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não tem definido na sua mente claramente o que você quer para você, você vai ficar se desviando para um lado, para o outro, escutando frases de qualquer um, opinião de qualquer um. Sabe qual é a pior coisa que existe? É você ir perguntar para alguém e a pessoa falar para você o que ela acha. E você viver naquele mundo do achismo. Porque quem acha não teve experiência, não testou, não experimentou, não gastou tempo com aquilo. Inclusive, ó, vou até puxar aqui, existe a chave MVP, mínimo produto viável, que é você fazer um pequeno teste de um produto ou serviço que você quer vender, que você quer oferecer, e se ele for viável, nome, mínimo produto viável, se ele for viável, você simplesmente vai refazer e aí sim ele vai prosperar. Porque ideia, todo mundo tem, e não vale de nada. Nossa, eu tenho uma ideia brilhante. Aí você fala com a pessoa que nunca viveu isso. Eu acho que é uma ideia brilhante e, consequentemente, por achar que é uma ideia brilhante, você não se desenvolve, você não chega a lugar nenhum. Então, para você se desenvolver, primeira parte, visão. E dentro da visão, você tem que ter clareza do que você quer. Vocês já viram aquele filme, né, do Alice no País das Maravilhas? Pois bem, o Alice no País das Maravilhas, o que tem nesse filme? Simplesmente tem lá que a Alice chega num determinado momento e ela conversa com a coruja, que ela vê dois caminhos. E, coruja, para onde eu devo ir? Qual caminho eu devo pegar? A coruja pergunta, para onde você quer ir? Ah, qualquer lugar. Ah, então se é qualquer lugar, pode pegar qualquer caminho. Gente, essa é a questão. Tem uma música muito chata, né? Divertiu muita gente, mas é uma música muito chata na sua composição de texto. Por quê? Vocês já ouviram aquela música? Deixa a vida me levar, vida leva eu? Quem não sabe para onde está indo, não vive. E vive à deriva, como um barco sem direção. A visão progressiva é uma bússola para onde você vai chegar. E, consequentemente, nessa bússola, você vai desviar os caminhos, né? Os obstáculos, como o aplicativo Waze faz, né? Para você ir desviando, cortar um engarrafamento, cortar um acidente, né? Então, é a mesma coisa. Então, tem uma visão progressiva, você sabe o que você quer, tenha clareza. Por exemplo, eu quero ir para São Paulo, já decidi. Saindo do Rio de Janeiro e indo para São Paulo. Então, aqui eu já tenho o destino. Agora, eu posso ir para São Paulo pegando a Dutra, eu posso ir para São Paulo indo por outros caminhos que vão chegar até lá. Mas eu já sei o destino. E esse destino ele vai ser cumprido em etapas. E é aí que as pessoas geralmente desistem da vida. Por quê? Porque acha que já vai ser resolvido um ano em um dia. Não vai. É uma visão progressiva e provavelmente no meio do caminho você vai ter que fazer ajustes na sua rota para que você chegue ao seu destino, certo? E aí, aqui eu cito uma história que vem do meu pai, muito interessante.
Meu pai se separou da minha mãe quando eu era pequeno e, consequentemente, minha mãe falava muito, não, o seu pai é isso, aquilo outro, os problemas normais que acontecem com as pessoas, né, que se separam. É muito comum os filhos acabarem pagando o pato disso. E meu pai fez diferente e fez muito sentido o que ele fez. Não estou dizendo que o que ele fez foi certo ou errado, mas a atitude dele comigo foi muito inteligente. Por quê? Quando ele tinha essa oportunidade de estar comigo, ele me orientava. William, olha só, você tem o caminho A, que acontece isso, isso e isso, tem isso aqui de bom, é até o caminho que eu escolheria. E você tem o caminho B, que tem isso, isso e isso, esses problemas e essa consequência. Aí agora você já sabe quais os dois caminhos. Você escolhe qual caminho você vai seguir. Mas você já sabe o que acontece em cada caminho e você sabe onde você quer chegar. Isso fez com que eu seguisse pelo caminho A que ele falou e que servisse de exemplo para que eu fizesse as coisas da forma correta. Seguisse uma linha de raciocínio e estivesse determinado naquilo em que eu estava proposto a fazer. Ah, William, mas o caminho é longo. Eu não sei o que vai acontecer. Quando você entra num túnel e está sem luz, o farol ele já mostra a luz no fim do túnel? Não. Ele só mostra os 30 primeiros metros. E a visão progressiva é você ir seguindo, pedaço, pedaço. 30, mais 30, mais 30, mais 30. E à medida em que você vai caminhando, você vai vendo que vai começando a clarear cada vez mais. E aquele pontinho que você via lá no fundo, aquela luzinha de nada, que é a luz do fim do túnel, ela vai começar a ficar maior, 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 cada vez maior. E, consequentemente, esta ampliação vai fazer com que você realmente chegue até esse destino. Então, gente, visão progressiva é exatamente isso. Você pode comparar ela com um farol de um carro. Ou até mesmo um voo de um helicóptero, que você tem ali a rota do helicóptero, só que o vento influencia, a condição climática influencia, os obstáculos influenciam. Como, por exemplo, a questão que teve lá dos Mamonas Assassinas, a questão que teve até daquele candidato a presidente, que era um dos mais votados, Eduardo Campos. Qual foi a consequência? Existia uma rota, mas existia os pré-requisitos no caminho que deveria ter sido tomado, as preocupações, e, consequentemente, essas preocupações impediram que as coisas se desenvolvessem. Certo? Então, para que isso não aconteça, você vai ter a visão progressiva e vai ter o seu destino, onde você, nesse destino, você vai montando os passos para poder chegar até ele, certo? E uma outra coisa interessantíssima que tem da visão progressiva é a questão de encontrar múltiplas soluções. Por exemplo, como eu citei aqui no começo da nossa gravação, da nossa chave, eu quero ir para São Paulo. Eu tenho a alternativa que todo mundo pega, que é o quê? Pegar a Dutra. Do Rio de Janeiro para São Paulo é comum pegar a Dutra direto. Agora, existem outras alternativas. Eu poderia pegar a Vinda Brasil, ir até a Rio Santos, pegar Rio Santos, depois da Rio Santos, pegar uma outra BR até chegar em São Paulo. Então, são alternativas. Se você quer ter uma visão progressiva, não tenha só uma alternativa, não. Crie várias alternativas que vão permitir que você chegue até o seu destino, que vai permitir que você, com essa visão progressiva, com a sua mente formada, porque o que vai acontecer, primeiro tem que acontecer na sua mente. E uma vez acontecendo na sua mente, aí sim, você coloca em prática, certo? O mundo em que nós estamos observando é a forma como nós enxergamos o mundo. É o mundo da visão nossa do mundo real. Agora, você mentalizou o que você quer, clareza do que você quer, é só você tirar da cabeça e executar. Mas executar mesmo, gente. Por quê? Porque muitas pessoas colocam a ideia na cabeça. Ah, eu vou realmente me mudar para a casa da pessoa. Eu vou realmente construir uma vida com aquela pessoa. Eu vou realmente chegar a algum lugar com aquela pessoa. Só no imaginário. E ela fica tanto no imaginário e não coloca o papel. Eu vou. Que dia? Ah, dia 2 de janeiro. Que horas? Às 15 horas. O que eu vou fazer? Isso, isso, isso. Aí escreveu no papel? Beleza. Agora, age. Porque a frase que dói, né,
muito nas pessoas é: você tem a vida que você merece. Por quê? Porque você não tem a visão progressiva, você só olha no agora. Tem uma frase que fez muito sentido para mim, que foi a seguinte, gente: se você chega numa floresta e perde tempo olhando para uma árvore, você deixa de apreciar o restante da floresta, você deixa de viver. É como eu aqui, estar dando uma palestra aqui para vocês, e vocês observaram uma mão aqui se mexendo lá de cá. E aí algumas pessoas deixaram de prestar atenção naquilo que está sendo falado e como está sendo falado, para prestar atenção naquela mão. Ou seja, prestou atenção num detalhe de uma árvore e deixou de apreciar todo o conjunto, certo? E essa aula aqui, com esse fundo diferente, foi proposital, para mostrar para vocês que nós vamos numa visão progressiva com melhoria constante. Hoje foi esse fundo aqui. Amanhã vai ser um fundo novo, onde a gente vai ter a nova estrutura de aulas que vai ser passada aqui para vocês. Ou seja, a minha visão progressiva dessas próximas 39 chaves mais 5 chaves extras é de que vocês vão crescer gradativamente. Agora, para isso tem que ter perseverança, visão progressiva, que é saber onde vocês vão chegar, e após essas 40 chaves que foram apresentadas para vocês e mais os conteúdos extras, vocês vão ter condição de desenvolver isso na vida de vocês. Vocês vão ter condição de pegar um papel simples, uma folhinha simples, nessa folhinha simples, desenhar a vida que você quer para 2023 e, nesse desenho, tirar esse desenho ali, já visualizar, colocar na sua mente a visão progressiva. Caramba, eu quero essa viagem. Caramba, vai ser assim, nesse avião. Caramba, vai estar essa pessoa comigo. Caramba, eu vou conseguir fazer isso nessa data. E aí você já tem a visão progressiva. E depois da visão progressiva, qual é o próximo passo? Você caminhar até isso. Ah, William, mas pô, eu quero fazer uma viagem para Paris. Uma viagem para Paris está R$6.000. Perfeito. Qual a data? Ah, eu quero fazer isso no dia 8 de setembro. Ótimo, 8 de setembro. Daqui até 8 de setembro tem quanto tempo? Ah, tem 9 meses. Perfeito. Então, são 9 meses e 6 dias, né? Já que a gente está no dia 2, para você atingir essa meta. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu plano total, vai dividir ele em pedacinhos. Por exemplo, o que eu preciso para viajar para Paris? Preciso de passaporte. Opa, primeira tarefa. Uma tarefa, passaporte. O que eu preciso de dinheiro? Quanto de dinheiro? O que eu preciso de roupas? Quais as roupas? O que eu preciso de utensílios? Quais utensílios? Mala. O que eu preciso para estar lá? Opa, quais os hotéis? Opa, quais os horários dos hotéis? Qual o preço do hotel? Fechei a conta. Beleza. Agora eu vou executando tarefa por tarefa. Executei a primeira, consegui os primeiros R$1.000. Ótimo. Depois de conseguir os primeiros R$1.000, eu comemoro cada tarefa. E faço isso já imaginando, usando a visão progressiva. Caramba, eu vou chegar até lá e vou conseguir ter isso. E aí você festeja. Essa é a meta da visão progressiva. Pegar uma missão grande e dividir em vários pedacinhos. Mas, William, eu nunca consegui isso. Quem conseguiu? Quem chegou até lá? Por exemplo, tem um site na internet chamado Mochileiros. Quando você vai lá nos Mochileiros, você vai ver que eles têm um montão de dicas para fazer viagem, que conseguem hotéis mais baratos, que conseguem voos mais econômicos, que conseguem os melhores elementos para você viajar, ou seja, roupa, equipamentos, horários, detalhes, rotas, e que faz com que você consiga atingir esse objetivo. Então, quem quer, não fica com um gogozinho falando que vai fazer. Quem quer, pega, mete a mão, escreve no papel, lista, define data e hora. Mete a mão e faz. Você quer ter um futuro brilhante na sua vida? Você quer começar 2023 diferente? Porque quem achou que ia entrar aqui nessa live, nessa aula, onde eu ia ficar falando coisas bonitinhas, isso e aquilo, está enganado. Eu vim aqui para abrir os olhos de vocês, para que vocês tenham a visão progressiva de verdade. Que vocês peguem uma tarefa, um projeto gigante, dividem em vários pedacinhos e depois vai executando cada um deles com toda a força. E encontrou obstáculo. O que eu faço com o obstáculo? Fico dando soco no obstáculo? Soco em ponta de faca? Já ouviram esse termo? Pois é, isso é o insistente. Não seja insistente.
Seja persistente. O que é ser persistente? Aqui não está dando? Eu vou tentar por aqui. Não deu? Vai chegar uma hora que eu vou encontrar o caminho e vou embora. O que eu não posso é dizer, não posso ir para ali. Ah, eu não posso ir para ali porque tem tal problema. Meu Deus do céu, eu não posso, não. Isso aí eu não aceito na minha vida. Isso aqui é o quê? Isso aqui é você ficar se rendendo ao seu medinho de fazer as coisas. Ao invés de você ficar se rendendo ao seu medinho, você se renda à sua capacidade. Eu vou transformar aquele lugar e tudo vai ser possível. E aí você fez o quê? Na realidade, você contornou o obstáculo e foi em frente. Porque, na maioria dos casos, a sua mente cria um medo. E esse medo, ele combate a sua visão progressiva. Os chamados visionários são mal vistos por quê? Porque, por exemplo, eu chego num lugar, olho aquele local, tem só um terreno. Só que eu já vejo ali um prédio construído, eu já vejo os móveis dentro do primeiro andar do apartamento, eu já vejo a instalação elétrica construída, eu já imagino nas consequências de fazer a opção A, a opção B, a opção C, das opções de projeto. E muitas pessoas olham e falam, mas como é que é possível? Por quê? Porque com a visão progressiva eu crio o desenho do macro. Depois de criar o desenho do macro, eu divido esse macro em vários pequenos pedaços, que são os micros, e depois eu vou executando micro após micro, após micro, após micro. E assim, a gente cria um negócio chamado de produtividade. Você entra em flow, certo? Inclusive, aprendi isso e desenvolvi até um treinamento chamado Como eu peguei 32 horas e transformei em 50 horas. Como é que eu fiz isso? Exatamente fazendo técnicas como essa. E técnicas que eu vou trazer aqui para vocês, vou comentar e vou comentar também do lado de fora. E se você ainda não segue o meu Instagram e não está inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve no canal, se inscreve no Instagram e acompanha tudo. Vai ter muita coisa bacana. Mas hoje tem que ser sério, que a vida não é brincadeira. O que vai diferenciar você de uma criança para um adulto é criança só faz o que quer. Eu quero. Criança quer alguma coisa, o que faz? Chora, chama atenção. Agora, quando coloca a criança para fazer o que precisa, ai, não quero, não gosto. Ai, isso eu não quero, não, faz mal. Ai, eu tenho que acordar cedo. Não gosto, eu gosto do meu colchãozinho, eu gosto de dormir com o meu arzinho condicionado. Encara, dormir no calor, trocar a respiração, passar a respirar no diafragma. Eu respirando diafragma, eu falo por aqui por horas e horas. Eu já dei treinamentos oficiais onde eu comecei a falar, tá? Porque o treinamento começava às 8h30, eu começava a falar às 8h, conversar com as pessoas, e só parava às 22 horas do dia, que era treinamento de 8h30, 8h30, parava para almoçar e almoçava sempre com alguém, ou com algum aluno, ou com algum funcionário dos centros de treinamento Microsoft, estava falando ali ainda, voltava do treinamento 1h30, às 5h30, de novo falar, depois 6 horas começava e só parava 10 horas da noite. Ah, William, mas os intervalos? Os intervalos, os coffee breaks, eu falava também. Então, como é que eu fazia para controlar isso? Eu aprendi a respirar no diafragma. Quando você respira no diafragma, você não gasta as suas cordas vocais. Já viu aquela pessoa que está falando, que está ecoando aqui? Pois é, ela se cansa rápido. Então, aprenda no percurso. William, eu não sei fazer isso, como é que eu vou fazer? Você falou de 40 chaves, na segunda chave, você já está falando isso tudo, tem tanto conteúdo. Gente, não é a minha velocidade que vai fazer você desenvolver. É a sua velocidade indo na direção certa com a velocidade melhor que você puder. Começa hoje com 2 quilômetros. William, mas você está a 20, não tem problema. Começa com 2, mas começa, faz, age. E aí amanhã você passa para 3, 4, aí você vai se enganjar, ou seja, você vai criar o hábito, né? Como, por exemplo, estou aqui nesse momento, ó, tomando café, uma xícarazinha Feliz Dia dos Pais. E o que acontece com esse café? Está sem açúcar. William, mas café sem açúcar? Pois é, eu sou apreciador de café, gosto de café. Quer ver um hobby meu muito legal? Cheguei no aeroporto. Óbvio, já cheguei com muita antecedência. Vou sentar, tomar um café. Pode ser o expresso. William, mas um café expresso no aeroporto é caro. 10, 12 reais. Tira essa escassez de você. Não tem preço você estar ali diante de um aeroporto, tomando um cafezinho,
se portando, se sentindo pleno, desfrutando, tenho certeza que você gasta R$ 10 num joelho com caldo de cana, um pastel com caldo de cana, que tem muita glicose e que tem muito óleo do pastel. Nem trocar o pastel por um bolinho de aipim, que aí você está comendo ali o bolinho de aipim com a proteína dentro. Não, você vai naquele pastel com bastante queijo, aqui, queijo derretido, né? Ah, mas queijo é ruim? Não, desde que seja apreciado da forma correta. Então, se você não sabe, né? Porque a frase é certa. Cada um tem a vida que merece. E se você está na vida que você está hoje, é porque você merece. Se você quer merecer uma vida diferente, primeiro passo, mude o seu ambiente. Deixe de andar com pessoas que comem mal, passe a andar com pessoas que comem bem. Mude o comportamento que você está tendo com relação à leitura e pegue livros e leia livros. Como, por exemplo, esse livro aqui, Venda a Mente Não ao Cliente, Aprender a Vender. Ah, mas eu não quero ser vendedor. Você não vende a instrução para o seu filho? Você acha que você não é vendedor? Então, gente, tem que mudar o hábito, mudar o comportamento. E aqui eu dei 2 dicas, vão ter várias dicas. E se você está gostando desse tema aqui, se você estiver já assistindo isso aqui no YouTube ou o link do Instagram ou de qualquer local, já se inscreve e ativa lá o sininho para você poder ter essas informações. E se você é uma pessoa privilegiada que está aqui conosco, que eu considero privilegiado, para mim é um privilégio ter vocês aqui e estar podendo compartilhar essa informação com vocês. Então, se você está aqui no nosso canal do Zoom participando, já sabe que vai começar a parte de perguntas e respostas, onde eu vou poder responder a pergunta de vocês, certo? Então, gente, partam por esse caminho, deixa de estar próximo de pessoas que não te somam, não te acrescentam, e se você, no exemplo de emagrecer, quer emagrecer realmente, visão progressiva. Eu quero emagrecer. Seu cérebro, tá bom, quanto? Não tem que ser específico. A minha visão progressiva diz, eu vou estar daqui a 3 meses, 2 meses, fazendo mais um lançamento digital. Pronto, já decidi a data, já decidi a hora que vai acontecer o lançamento, e já decidi o que vai ter nesse lançamento, o que eu vou ensinar, o que eu vou trazer para o meu público, que transformação eu vou levar para o meu público. Olha como eu comecei a detalhar. Vou citar mais um exemplo aqui que senti vontade, bateu no coração essa vontade. A Biblioteca Nacional, aqui do Rio de Janeiro, ela começou com um projeto com a minha empresa. Hoje, o projeto está imenso, mas ela começou com um projeto de R$400 mil. Durante 1 ano, ficou com a minha empresa. E eu montei a estrutura piloto todinha. Eu liderei 14 pessoas, defini o projeto, defini cada etapa do projeto, dividi em pequenas frações e distribuí para os demais executarem. Depois fui fazendo reuniões micro com cada um deles, eles foram executando. Ao término dessas 400 desse 1 ano de projeto, o projeto seguiu com uma empresa maior, que houve outros investimentos, mais pessoas, e dali, nesse outro projeto, nessa segunda etapa, né, o que aconteceu nessa segunda etapa? Simplesmente nessa segunda etapa, aconteceu, tá, a sequência. Hoje o projeto está em 10 milhões. A HP deu quase que de graça os equipamentos. Por quê? Porque a Biblioteca Nacional hoje é referência no mundo. Eu já visualizava isso lá na frente. O projeto base foi estruturado, depois eles pegaram o projeto base e só aperfeiçoaram o projeto base. E, consequentemente, com esse aperfeiçoar, eles se desenvolveram, certo? Então, a minha dica para você se desenvolver, tenha visão progressiva. Desenha, pega um papel, humildemente, pega um papel e desenha. O que eu quero para 2023? Desenha. Quantas coisas, William? Na visão progressiva vem essa dica. Faça no máximo 8 coisas. Pegue cada área da sua vida. Eu sugiro que você pegue 4 áreas principais. A área financeira, a área profissional, a área relacional e a área espiritual. Imagine como se isso fosse uma bandeja, onde você está equilibrando a bandeja. Se você não equilibra as 4 áreas da sua bandeja, certo? Você equilibra mais a sua área financeira e deixa de cuidar da sua área relacional, né? Filhos, família, pessoas, social, ou se você se dedica só ao seu profissionalismo e não bota ele em prática, também não resolve.
Então, a dica é você pegar 8 áreas da sua vida, né? Pessoal, profissional, saúde, filhos, relacionamento, financeiro, espiritual, emocional. Pegamos 8 exemplos aqui. Estrutura esses 8 exemplos e desenha. O que eu quero para a minha vida profissional? O que eu quero para a minha vida relacional? Desenha. Depois olha aquilo e cola na parede da seu banheiro, que é o lugar onde você vê todos os dias. Chegou ali, olha, mentaliza você fazendo aquilo. E depois segue a visão progressiva. Transfere isso para o papel, o que você vai fazer em cada uma dessas áreas. Gente, tem que ter trabalho. Não existe resultado sem trabalho. Escreve e depois vai executando cada uma delas. Certo? E para vocês verem exemplo de trabalho, vou citar mais um aqui rapidamente. Quando eu me tornei engenheiro de sistema Microsoft, como é que eu fiz? 2 dias eu estudava até a madrugada, no terceiro dia eu desmaiava de sono. Na prática isso, eu desmaiava de sono. Depois, mais 2 dias, estudava até a madrugada e sono. Me tornei engenheiro de sistema e fui crescendo. Hoje sou engenheiro de sistema, sou trainer, sou especializado em marketing digital e sou um aprendiz constante. Cada dia eu aprendo alguma coisa nova, certo? E estudar, eu acredito que eu vou estudar para o resto da minha vida, porque quanto mais eu estudo, melhores decisões eu tomo. Se hoje eu tenho um problema financeiro, eu pego um livro de finanças e estudo o livro de finanças. E ali eu vou ter informações que vão me ajudar a tomar melhores decisões na minha visão progressiva. E se todo esse conteúdo que teve aqui foi interessante e ajudou vocês, agora entrou o momento em que a gente vai falar sobre a parte de perguntas e respostas. E está aberto aqui. Quem quer ser o primeiro a fazer perguntas, é só ativar aí a câmera. E lá embaixo, no Reactions, reações, você tem ali, quando você clica ali embaixo, aqui, você tem ali um botão chamado Raise Hand, que você ativa a mãozinha para falar. E aí eu coloco aqui na tela para a gente conversar. Quem quer ser o primeiro? Eu. Então, vamos lá. Pode falar? Não achei a mãozinha. William, que livro foi esse aí que você mostrou que eu perdi aí o negócio aí? Venda a mente e não ao cliente. Ah, tá. É Esse sobre livro marketing tem um digital? negócio interessante. Você quer vender uma cor, uma calça verde para um homem. O que o homem vai fazer? Não, eu gosto de azul. Todos os homens gostam de azul. Quem disser que é diferente, não, eu sou diferente, é porque ele quer ter um comportamento diferente. A maioria, todos, no geral, gostam do azul. Então, o que acontece com esse livro aqui? Ele mostra para você como é que você tem a situação na mente da pessoa e você vende para a mente dele e não para a pessoa. Porque se você tentar vender uma cor diferente para mim, eu vou falar, desculpa, eu gosto do azul. Agora, se você usar as técnicas desse livro, você vai levar minha mente a comprar o verde. E eu já comprei verde. Foram técnicas que vendedores usaram comigo. É como exemplo, arroz. Arroz não é tudo igual? Pois é um chamado commodity. Tudo é arroz. Mas por que o arroz carreteiro é um preço, a agulhinha é outro preço? Porque você gera valor para que as pessoas comprem aquilo. Você chega num pão de açúcar aqui no Rio de Janeiro, você paga numa caixa de uva R$ 14. E você chega num outro hortifruti, você paga R$ 6. Mas como é que pode mais do que o dobro? Porque o pão de açúcar gerou valor na caixa onde a pessoa vai lá e vai comprar. Quais os valores? Chega no pão de açúcar, tem segurança, tem a seleção dos melhores uvas, tem a organização interna. Agora você chega numa feira, não tem organização, cada um falando, aquela questão ali, você não tem nem a preocupação, com relação à higienização, coisa que o pão de açúcar pode até não ter essa higienização, mas ele passa essa sensação. Entende? Aí depois você coloca no grupo a foto desse livro, me interessei bastante. Coloque sim. Aqui, outra coisa que eu queria te perguntar. Você está falando aí da gente dividir as metas da gente, né? Mas tem coisa, por exemplo, que eu não tenho como mensurar. Eu tenho uma ideia do valor que eu quero receber por mês, mas eu não tenho como falar assim, vai acontecer isso dia Quanto tal. você quer receber por mês? 20 mil. Aí tem uma frase muito bacana que é a seguinte: se Ah, você quer chegar longe, atira a pedra no sol. No mínimo você vai acertar a lua.
pensa grande. E pensa progressivo. Eu vou começar com 10 mil, vou aumentar para 15, vou aumentar para 20, vou aumentar para 50, vou aumentar para 100. Eu fiz uma visão progressiva que está escrito na parede da minha cozinha ali, na copa, praticamente dito, que é azulejo, e aí eu escrevi lá com a caneta vermelha a visão progressiva financeira. E assim você vai fazendo esses ajustes. Só que esses ajustes também seguem uma rotina, que é a rotina do planeja, executa, analisa, ajusta, planeja esses ajustes, executa já a versão 2.0, analisa e assim você vai crescendo progressivamente. No plano cartesiano, né, seria mais ou menos assim: eu dou o primeiro tiro, desço um pouquinho, dou o segundo tiro, desço um pouquinho, dou o terceiro tiro, desço um pouquinho. E se você for acompanhar, o primeiro tiro você subiu, desceu. Quando você dá o tiro para o segundo e desce, esse segundo está mais alto do que o primeiro. Então, você vai ter a sua visão progressiva também do seu resultado. Eu sou capaz de chegar numa análise de projeto, né, de vendas, por exemplo, e ver que até o dia 15 a gente tem um resultado. Por um negócio chamado de flow, né, eu consigo identificar exatamente, tá, o que está acontecendo e se a gente vai atingir ou não o resultado até o final desse processo. Entende? Então, tem essa visão progressiva, vá fazendo progressivamente. Mas não pense em 20, não. Mas, Pense em para você chegar a 80. mas assim, eu não tenho como colocar uma data, tipo, né, dia tal, igual você estava falando, assim. Mas também quando eu não coloco uma data, minha mente fica vagando, tipo, tá bom, vou chegar e tal. Então, Os essa meus é a minha dúvida, projetos, entendeu? os meus projetos nessa época, eles ficavam em torno de 12 mil reais, 15 mil reais. E eu botei uma meta, e aí apareceu o projeto da Biblioteca Nacional de 400 mil. Uau, Então, por que não é possível? é possível. Marcos Paulo, tá? Que é o lançador do Pablo Marçal, ele fazia lançamentos que ganhava 17 mil. Fez o primeiro com o Pablo, foi a 132. Fez o segundo, foi a 8 milhões. Por que não é possível? Tá bom. Vou levar isso para a vida. Já vou mudar Quando isso você já. tiver uma mensagem assim, não posso, mas você não dá para fazer. Por quê? Porque você não sabe ou porque você não quer? Qualquer pessoa que fala para mim, não dá para fazer, mas por que você não sabe? Alguém já fez? Se alguém já fez, é possível. Mais uma Ah, dica, não. então, Priscila. Se você não fez, não sabe como fazer, procura quem fez. Quem é que fez isso que você quer fazer? E tira a ideia dele. O que ele fez para conseguir isso? Como é que ele se comportou? Quem ele se conectou? Quais as pessoas que ele falou para chegar até isso? Isso vai Que fazer seria a você. modelagem, né? Exatamente. E vai ter uma chave de modelagem. Tá Vou bom? procurar uma pessoa que está realmente fazendo aquilo e Exatamente. começa a acompanhar. Tá bom. Uma não, Obrigado pelas três. 3. Tá bom. Mas junto a isso, William, ainda tem todas as outras metas que eu quero. O corpo, para aprender a programação, para... Entendeu? É isso que eu te Começa, ó, falo. saúde, aí escreve lá suas metas. Financeiro, escreve suas metas. Profissional, escreve suas metas. Financeiro, escreve suas metas. E aí você depois vai executando gradativamente. Aí você vai dizer, William, é muita coisa para fazer. Aí tem a técnica de produtividade para você fazer seu tempo progredir. Tá bom? Deixa eu dar a Tá chance de bom. mais alguém falar agora, Priscila. Foi um prazer, obrigado pelas perguntas. Quem é o próximo? Vai falar agora. Qual o próximo a falar, gente? É só ativar a câmera aí. Lembrando que nossa gravação, nossa live está sendo gravada. E a sua pergunta, gente, você tem que pensar assim: a sua pergunta, a sua dúvida, certamente é a dúvida também de outras pessoas. Você viu como a Priscila chegou, falou, citou os exemplos? Nós temos ainda mais 2 minutos aqui. E por que foi colocado o Zoom gratuito para ser feito dessa maneira? Para que a gente se condicione a fazer no tempo que foi feito. Acabar com essa história chamada de perfeccionismo, que atrapalha a sua vida. Só faço se for perfeito. E aí você nunca vai ter a visão visionária. Se você ficar com o seu perfeccionismo, você nunca vai chegar onde você quer. Por quê? Porque você vai aprender coisas no percurso. Então, acende o farol, ilumina 30 metros
e vai seguindo, mais 30, vai seguindo, mais 30, até você atingir o seu objetivo. Tudo bem? Então, mais alguém quer se pronunciar, quer fazer perguntas? Ah, William, eu tenho vergonha. Sabe qual é a vergonha que você tem? É da preocupação com o que os outros vão falar. E o que importa o que os outros vão falar? Bem ou mal, vão falar de você. Ah, o William está com o cabelo sem cortar, tem um brilho na careca. E daí? Essas são as pessoas escassas que não estão aproveitando a quantidade de informação que eu passei nessa chave de hoje. Se você ignorar o que a pessoa fala, tirar a cara dela e começar a olhar o que foi falado, você vai ver que as coisas que foram faladas têm valor. E se você botar sua cara a tapa, na primeira vez, ai, foi horrível. Na segunda, foi horrível. E aí você quer uma dica para você falar? Define um tópico, define um tema, pense em 3 tópicos, fala o que você fala de melhor e pronto. Como, por exemplo, fazer pergunta. Como é que eu faço pergunta? William, como resolve isso? O que eu preciso fazer para resolver isso? Quem pode me ajudar com isso? Como, onde, quem, como? E fecha com a chave do porquê. Por que funciona assim? Assim, você vai adquirir conhecimento e, consequentemente, desse conhecimento, você transforma ele em prática e faz isso constantemente. TPC, teoria, transforma em prática, faz bem a prática, faz o seu teste e depois continua fazendo constantemente. Aqui, falando com vocês, é tão tranquilo quanto palestras que eu já dei para 400 pessoas. Pego o microfone e falo. Já tive em clube, peguei o microfone, fui em cima do palco e falei tranquilamente. Ah, mas alguém falou que você falou isso e aquilo. E daí? Essa pessoa que está perdendo tempo de falar é porque ela não tem a coragem que você teve. Gente, coragem. O medroso, a pessoa que tem medo também tem medo. A pessoa que fez, que as pessoas chamam de corajoso, ela também tem medo. Só que existe uma diferença entre a pessoa medrosa que paralisa e a pessoa que tem coragem e vai mesmo com medo. Aí eu estou com medo de ir para um lugar desconhecido, pode ter um bandido e também pode não ter. 95% das coisas que você coloca na sua cabeça não acontece. E os 5% que acontece é que você vai fazer o diferencial. O que é que eu faço com o que a vida faz comigo? E não o que eu fico me lamentando com o que acontece. Furou o pneu, beleza. Só fura pneu quem tem carro. Vai lá, troca o pneu e vai embora. Acabou o combustível. Só acaba o combustível quem tem carro para botar combustível. Ah, deu branco na hora de falar. Só dá branco em quem se proponha a ir lá para fazer uma palestra e falar sobre. Inclusive, eu já adianto, tem uma palestra para acontecer minha presencial no mês de janeiro. Já está previsto isso acontecer. E aí, consequentemente, ela é presencial, né? E tem um deslocamento aí, dependendo da região que você estiver vendo esse vídeo, mas ela vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. E depois vai ter mais palestras aí online, onde você vai poder assistir no Zoom, no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou seja, vai estar conectado em vários canais. Tudo bem, gente? Então, se não temos mais pergunta, alguém quer perguntar? Ainda temos mais 2 minutos que o Zoom nos permite. Se quer perguntar, ativa a câmera aí, faz a pergunta e já quebra esse primeiro medo. Fiquei com medo de botar minha cara ali, eu botei e fiz uma pergunta de alguma coisa que vai levar na sua visão progressiva. A minha visão progressiva, como a Priscila falou, eu quero atingir 20 mil. Beleza. Quais as alternativas que eu tenho para atingir 20 mil? 20 mil, se eu fosse pensar em horas, pego 20 mil, divido por 1 hora, né? Por 20, né? Vai dar 1 hora. Então, se eu tiver um trabalho de 1 hora para 20 pessoas, eu faço 20 mil, vendi 1 hora para 20 pessoas. Ou eu posso fazer uma questão em grupo e vendo para 20 pessoas, cobro R$1.000 de cada uma, vai dar 20 mil. E eu falo para todas elas ao mesmo tempo. Opa, já foi diferente, já foi uma visão progressiva. Ao invés de eu tratar um a um individualmente, eu trato várias. Opa, eu posso ir além. Eu posso ter 3 meios de ganhar dinheiro, né? E adquiro um pouquinho de renda de cada um deles. Eu boto um pouquinho lá
no investimento na Bolsa de Valores, no Tesouro, título de Tesouro, CDB. Ah, William, mas eu não sei fazer essas coisas. Pois bem, agora a sua meta é estudar um pouquinho sobre isso. Ah, William, mas eu não tenho dinheiro. Vai no YouTube, se vira, porque quem quer fazer, faz. Nossa, William, mas aí então eu acabo com um dos meus problemas, o meu medo. Certo? Então, gente, é isso. Foi um prazer. Obrigado por estarem aqui presentes. Essa é a nossa primeira aula de 2023 e nós vamos na sequência. Fiquem atentos lá no grupo e, se quiserem, passe para outras pessoas também, wne.com.br/SPR Aprendizado. E aí, consequentemente, nós vamos poder trazer mais pessoas para cá e as dúvidas dessas pessoas podem ajudar vocês também a chegar na visão visionária que vocês realmente desejam. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.